bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei que horas que você vai assistir. Se está ao vivo nos assistindo, Vida Longa e Próspera, seja muito bem-vindo ao Nenemcast. Cara, muito obrigado você que compartilha, que segue, que aciona sininho, que pede entrevistado, que pede entrevistas de assuntos aleatórios. O Nenemcast é nós que estamos aqui, vocês que estão aí, e o nosso lema de 2024 é cada vez menos profissional e mais amador. Certo, Lagatão? Lagatão, sonzeira, tá tranquilo aí? Jogo do Palmeiras hoje não vai rolar? Beleza, tá tranquilo, maravilha, graças a Deus. Daí o cara vai assistir jogo do Palmeiras, Walter, esquece de gravar a gente, cara. Jesus, tá ligado assim? Palmeirense. É difícil, cara. Palmeirense também. Então, difícil, cara. Tá, o cara esquece o podcast. Mas estamos na presença aqui, cara, galera, de um cara ilustríssimo, sapientíssimo, que é o nosso querido Dr. Altair. Cara, obrigado por você ter vindo, velho. Eu que agradeço, é um prazer. Ô, doutor Altair, só pra gente... É que eu te conheço, né, cara, tal, dei uma olhada lá, tal, teu currículo, todas as coisas todas, né, acadêmica e tal, mas, assim, você já tem uma longa jornada como professor na área de Direito, né? Já. Na Faculdade de Direito Sul de Minas aqui, nossa querida, como se diz antigamente, FIDSMI, antigamente, e também, além disso, né, cara, você atuou como delegado, você atuou também dentro do sistema penitenciário, né, então, quer dizer, tua vida foi bem turbulenta durante um bom tempo da vida, né, cara? Sim, na verdade, eu sou oficial do Exército da Reserva. Eu era tenente do Exército, enquanto eu era tenente aqui em Pouso Alegre, eu fiz Direito, aí me formei, 2 meses depois passei no concurso para delegado, sou delegado de carreira, delegado geral, passei por todas as áreas como delegado, fui delegado 25 anos, fui oficial do Exército 5 e delegado 25. Então, como delegado, eu me aposentei como delegado geral, como corregedor. Eu fui o primeiro corregedor do departamento de Pouso Alegre. E passei por todas as áreas. Fui diretor de presídio, da antiga cadeiona, né? Cadeião, sim. O famoso cadeião. A cadeia, na verdade, ela tinha um nome que foi dado, homenageado pelo Ayrton Chips, né? Ele colocou um apelido, na o verdade, apelido, dela, né? Que é a Casa do Juquinha, né? A Casa do Juquinha. Exatamente. Hotel do Juquinha. Hotel do Juquinha, Hotel perdão. do Juquinha. E, além disso, como professor, já estou na faculdade há 29 anos, sou mestre pela Federal do Paraná e estou aí na batalha aí, nesses anos todos. Me aposentei como delegado, passei por todas as áreas, fui delegado de tóxicos, delegado de entorpecentes, fui delegado de trânsito, diretor de presídio, delegado de mulheres, que não tinha na época ainda, delegado de menores, delegado de homicídios, delegado de furtos e roubos, chefe do setor de inteligência, chefe de operações especiais, fiz tudo, como delegado. Caramba, rapaz, que isso, rapaz, que tipo assim, bateu o final, tá ligado? Fiz tudo. Agora, uma coisa que eu ia perguntar para ti, você vivenciou os nossos praticamente últimos 30 anos, né? Tanto do crescimento da nossa cidade, Pouso Alegre, e assim, uma coisa que eu vejo é o seguinte, por exemplo, a cidade nossa, há 30 anos atrás, nos anos 80, né, saudoso anos 80 aqui, nós tínhamos ainda aí em torno de 80 mil habitantes. Né? A gente estava numa população ainda... era uma cidade, como se diz, uma cidade pequena. E hoje a gente já tem uma estrutura que a gente classifica de cidade regional, né? Muitas cidades em voltas, depende da cidade e tal. Sim. E, obviamente, que a violência com o crescimento da cidade, proporcionalmente, ele também vai aumentar, né? E aí, quer dizer, naquele período dos anos 80, já havia, naquela época, um problema de superlotação dos presídios? Já tinha esse problema? Neném, para você ter uma ideia, a cadeia, falando da cadeia pública antes do presídio, okay. ela foi feita para ter isso constatado em laudo, 85 presos. Okay. Eu cheguei a ter 311. Né? E para você ter uma ideia, a gente tomava conta dela com 2 PMs na guarita, eu e 2 detetives, às vezes 1. A gente tomava em 5. Nós tínhamos 5 homens, não 24 horas, porque à noite só tinha 1 detetive e 2 PMs na guarita, tomando conta de 300 e pouco. Então, dava mais de 100 para cada um. Se você pegar o presídio hoje, nós nem vamos detalhar nada, você pode até fazer uma entrevista com alguém, okay. Você vai ver quantos que trabalham por dia lá. Aí você vai ver a proporção. Então, quando você fala assim, Pouso Alegre era mais tranquilo, mas você também não tinha estrutura nenhuma, nada. Né? Esses tempos atrás, estava lembrando como delegado. Quando eu comecei como delegado, eu tive que comprar a minha própria arma, porque o Estado demorou 1 ano para me dar uma arma. Não tinha.
Aí você, por exemplo, você era transferido de Belo Horizonte para Pouso Alegre. Você chegava aqui, se a delegacia de Pouso Alegre tivesse uma arma para te ceder, ela cedia. Mas como normalmente tinha mais policiais, o mais já era menos, tinha menos armas ainda. Hoje mudou. Hoje o policial ele sai da academia, antes de tomar posse, ele passa no setor de armas e já vem com a sua arma. E hoje a arma é dele, ligado a ele. Então, se ele for transferido de Pouso Alegre para Itajubá, ele vai para Itajubá com a arma dele. Se ele sair de Itajubá. Só para você ter uma ideia, estrutura, né? Eu tenho uma passagem muito doida, que uma vez estava trazendo um preso de Congonhal, né? Sozinho. Hoje é proibido por normas de segurança você fazer escolta de um preso com menos de 2 por 1. Então, se tem um preso, tem que ter 2 policiais. Né? 2 policiais. E eu fui pegar um cara que tinha estuprado a irmã em Congonhal e trouxe ele sozinho de madrugada, eu e ele. Eu dirigindo num Fiat Uno daqueles velhinhos e o cara algemado das minhas costas. Quando chegou na entrada de Pouso Alegre, perto do motel ali, que era o motel antigamente, na rotatória ali, furou o pneu. Aí ele falou assim, agora você vai ter que trocar. Eu falei, eu vou trocar? Não, você vai trocar. Aí eu desci, tirei a algema dele, fiz ele trocar, olha que loucura. Caraca, velho. Isso há 25 anos atrás. Sim, mas olha... E se ele sai correndo, eu ia fazer o quê? Ia atirar nele? Aí coloquei a algema de novo, coloquei ele atrás e trouxe ele para a cadeia, sozinho. Hoje, se o policial fizer isso, ele é punido só por transportar o preso sozinho. Né? Então, a questão de estrutura que eu te falo, eu tinha que ir sozinho para Congonhal, fazer a prisão, trazer o cara. Hoje não acontece isso. Sim. Então, assim, voltando à tua pergunta, a cidade era mais tranquila, né? Só que você tinha, hoje a polícia, hoje não falta armamento, não falta viatura, pessoal sempre vai faltar, porque né, você não consegue combater o crime 24 horas, é uma coisa que eu falo muito na faculdade, por ser professor de penal, não é o crime que é organizado, é o Estado que é desorganizado. Quando eu falo que o Estado é desorganizado, assim, no geral. Entendi, né? claro. A administração é desorganizada. Né? Às vezes te manda viatura, por exemplo, mas não dá um local para você fazer manutenção da viatura. A viatura roda todo dia, precisa de manutenção, aí ela para. Né? E não tem uma substituta, não tem como... Aí fica sem viatura, genericamente falando. Então, só que o crime não para, né? Exatamente. Eu falo para os alunos do 10º período, às vezes, e assim, por exemplo... Feriado sexta, o Estado para quinta ou quarta para viajar. Exato. E não volta segunda, porque segunda está ruim, aí volta na terça. O crime não para. Né? Você é criminoso, não vamos fazer um assalto, não, que é Natal, né? Natal não pode fazer assalto, né? Vamos respeitar o Natal. Não vai, meu amigo, você vai lá, vai meter bronca. Né? Então, o crime não é organizado, é o Estado que é desorganizado. O crime não para. Né? Então, eu vejo muito isso. Hoje o perfil de policial também é muito diferente. O meu pessoal, às vezes, não trabalhava de dia, por uma série de fatores, mas trabalhava à noite por conta deles. Chegava no dia, doutor, está aqui, ó, apurei, fulano. Hoje é difícil acontecer, porque o cara é funcionário público, ele tem um horário dele, opa, tchau, amanhã estou de volta aí. Então, é assim, mas é complicado, o Estado tem que se preparar para isso, né? A cidade tem que se preparar, as prefeituras que acham que não tem muito a ver com segurança, tem muito a ver com segurança, apesar do papel principal delas não é só esse, mas tem que investir, né? Por exemplo, um local escuro é um local que pode ter assalto, que vai ter uma abordagem de uma criança, de uma mulher, né? O carro não pode ficar parado, que vai ser furtado, né? Falta iluminação, isso é uma questão pública, não é uma questão só de segurança. E às vezes a gente não tem essa noção, né? Perfeito. Doutor, uma outra pergunta que eu ia fazer para ti é porque assim, né? Em todas essas mudanças que a gente teve da cidade, né, no crescimento dela e também o deslocamento, o aumento do presídio nosso hoje, né, o que eu vejo, uma outra coisa que eu ia perguntar para ti é porque essa questão lá nos anos 80 já existia a saidinha ou não tinha essa saidinha, assim, tipo... E a outra coisa que eu ia perguntar para ti é o seguinte, porque às vezes eu vejo algumas pessoas que... E assim, eu acho bonita a luta dessas pessoas, principalmente, assim, grupos mais progressistas, no sentido de lutar pela qualidade do presídio, porque, assim, realmente a gente já viu vários presídios, tem documentários que mostram, né, os presídios com condições, assim, até subhumanas, né, superlotação dos presídios, como você colocou aqui para a gente, e eu vejo eles lutando por essa questão deles terem o direito da saidinha no Dia dos Pais, no Dia das Mães, né, talvez ali no Natal, alguma coisa assim. Só que a gente viu que, por exemplo, no estado de São Paulo, que eles conseguiram fazer uma apuração um pouco melhor dos estudos, onde muitos não voltaram,
né? Muitos que saíram, esses presos não voltaram para o presídio, e além disso, né, alguns desses que saíram cometeram crimes. Então, quer dizer, às vezes a gente tenta até falar, poxa, ele merece o Dia dos Pais, visitar a família, né? Ou às vezes até o próprio presidiário é pai de alguém, alguma coisa assim, né? Mas eu acho que daí a gente não entra numa situação que fica... eu entendo que tem que ter essa questão também da humanidade, né? Da situação que o presídio também... Eu quero que ele volte a viver em sociedade de uma forma qualificada, né? Exato. Mas o que eu vejo é assim, tipo, e quando acontece essas situações? Porque ela é revoltante, né? Neném, assim, em termos jurídicos, nós temos uma lei que regula a execução penal, a Lei 7.210 de 1984. Ela regula a execução penal e é uma ótima lei. E eu sou professor, inclusive, dela na faculdade. Faz parte da minha matéria, né, de legislação especial, no último período. Estou dando essa matéria, ontem à noite dei aula sobre ela. Se você pegar essa lei e jogar num país onde tem eficácia, tem desenvolvimento, onde eles vão cumprir a lei, por exemplo, a lei fala que o preso tem direito a 6 metros quadrados, uma cela. Então, se você tem aqui 50 metros, você vai dividir por 6, você vai poder ter 8 presos, 6 vezes 8, 48. No Brasil, você tem uma cela de 50 com 30. Eu até cheguei a brincar uma época que a gente tinha, era 6 presos por metro, e não 6 metros por preso. Caramba. Era o contrário. Você lembra, já ouviu alguma vez no documentário aquela população morcego que o preso dormia na grade? Já vi, cara. Então, eu vivi como diretor da cadeia. Pesado esse documentário até. Eu vivi isso no diretor da cadeia, que o preso não deixava o outro preso entrar. Chegava um novo preso, quando você chegava para colocar ele lá, que era uma cela que pelo diâmetro era para ter 5, 6, tinha 22. Aí os caras, doutor, não vai entrar, se entrar nós vamos matar. Eu tinha que ir lá, negociar. Gente, olha, essa é a minha situação, eu tenho que recolher ele, não posso deixar ele no corredor, né? Era isso. Então, quando você pega essa situação do presídio, então a lei ela é ótima, desde que, né, o governo, aspas, né, o Estado, aspas, pudesse cumpri-la. Lá tem tudo. O preso tem direito ao trabalho, à educação, à visita, assistência jurídica, tudo isso. Se for no presídio hoje, a coisa que o preso mais reclama, e o Kiko deve ter falado isso, né? Hoje eles têm um defensor só para presídio, mas o que o preso mais reclama é o advogado, porque o advogado, porque ele é preso, ele some. O advogado acompanha o processo, foi condenado, ele some. Muitas vezes o preso não pagou, aí que ele some mesmo. Aí o preso não tem assistência jurídica. Tem cara que era para estar solto, não está solto, porque o processo está embaçado lá, enrolado, e não tem ninguém para cutucar o judiciário, e a gente sabe que é muito processo também, não tem jeito. Então, quando você junta tudo isso, eu te diria, existe a lei para tudo? Existe a lei para tudo, só que ela não é cumprida. Se você tivesse um país de primeiro mundo que cumprisse a lei, Suécia, existe um programa chamado As Piores Prisões do Mundo, não sei se você já assistiu, já. Atende vários, você pega o da Suécia para você ver, pega a Suécia, cara, é um hotel, o preso fica individual, tem micro-ondas, tem televisão e tal. Ele está cumprindo a pena. O que é a pena? A gente fala muito em dignidade hoje. A pena hoje a finalidade da execução penal, é cumprir a pena, que ele errou contra a sociedade, tem que ser punido, e reintegrá-lo. Essa saidinha é uma forma dele reintegrar a sociedade, dele voltar para a sociedade, né? Só que não tem estrutura, ele não tem família às vezes, mas ele fica preso 5 anos. Quer ver uma coisa que eu falo muito na faculdade? Vai no presídio, tem 900 presos. Aí você fala assim, pode receber 2 visitas, 1.800 visitas. Vai lá, tem 1.500 mulheres. Tem 1.500 mulheres as visitas. Por quê? São as mães, são as irmãs, são as namoradas, são as primas. Pai quase não vai. Irmão quase não vai. Aí você fica 10 anos preso, você tem uma saidinha. Você não tem mãe mais, já não tem pai mais. Vai na casa da tua irmã fala assim, aqui não dá para você ficar, meu amigo, como é que você vai fazer? Você vai ficar na rua. Eu tenho uma história aqui da cadeia que eu sempre conto isso. Mataram um preso no pátio. Abriram a barriga dele, a barrigada dele desceu nas pernas do cara que estava do lado assim. Durante o futebol que eles têm ali, que eles tinham não era quadra, era um pátio que a gente tinha ali, né? Teve uma treta lá, mataram ele. Eu era o diretor do presídio. Eu fui o primeiro a chegar, foi na hora do banho de sol de manhã, né? Assim, ele não estava vivo a hora que eu cheguei, mas assim, ele tinha acabado de morrer.
barrigada no chão. Naquele dia à tarde, 5 horas da tarde, chegou um alvará de soltura de um preso, super conhecido aqui em Pouso Alegre. 2 irmãos, estava preso, chegou de um. Aí eu lá chamei ele para assinar o alvará de soltura, 5 horas da tarde. Falei para ele, senhor, meu amigo, você viu o que aconteceu hoje, né? Então Deus está te dando uma chance, vai embora e não volta. Não, doutor, pelo amor de Deus, não vou passar nem na rua. Vai embora e não volta. Assinou, saiu 5 horas da tarde. Nesse dia eu tinha aula na faculdade e estava de plantão à noite, por coincidência. Fui dar minha aula, até 9 e pouco da noite, voltei para a delegacia. Quando eu chego na delegacia, encosta uma viatura. Quem que é o preso que sai da viatura? Cara, não é possível, velho. Eu olhei e falei, meu amigo, você está de brincadeira comigo aí? O que aconteceu? Ah, doutor, ele saiu da cadeia, foi para o boteco, não foi em casa, ficou bebendo no boteco, resolveu roubar um par de tênis do cara que estava lá e botou preso. Ele falou assim, aí ele usou aquela expressão que todo mundo conhece, né? Vida louca, doutor, vida louca, meu negócio é aqui mesmo, eu vou voltar, não quero nem ir para casa, não. Continuou preso. Agora, dá para você entender uma questão dessa? Dá. É muito perfil, né? Você fala assim, todo mundo vai sair, por exemplo, existe um estudo que diz que o criminoso sexual não se recupera, ele pode passar 30 anos preso, o dia que ele sair, por alguma psicopatia dele lá, ele vai atacar alguém. Em São Paulo você tem a história do cara que saiu de saidinha e matou um menino, estuprou e matou um menino de 11 anos a 1 quilômetro do presídio. Caralho. 2 horas depois de sair. Então isso gera, né? BH teve agora, né? Mataram o sargento, né? Sim, eu vi 2 meses atrás, o cara estava de saidinha. Saindo da PM foi morto por um cara de Foi saidinha. uma vingança? Não. Não? Foi abordar ele e ele estava Ele armado. atacou. Ele saiu do presídio, conseguiu a arma e matou o sargento. Foi fazer um assalto, foi abordado e matou o sargento. Então, aí você fala assim, a finalidade da execução penal é reintegrar. Mas, às vezes, você não tem condições para isso, porque, assim, o crime, ele é um fenômeno complexo. Né? Não é um complexo. O que, assim, a pobreza causa criminalidade? Não. Sozinha, não, mas ela ajuda. Que daí a vulnerabilidade faz com que ele, em busca de uma grana olha um fácil, dado né? que talvez você não tenha. Um preso hoje custa no mínimo R$ 2.500 para o Estado, cada preso por mês. Se for juntar estrutura, segurança, tudo que se gasta com 2.500. 2.500. Nós temos que impor quase 1.000. Ok. Certo? Uma criança hoje, em tempo integral na escola, custa R$ 400 para o Estado. O Estado deixa de gastar R$ 400 numa criança para estudar das 8 às 5 da tarde, ter alimentação, estudo, diversão, esporte, tal. Não faz isso, porque acha caro. Mas depois, vai estudar 12, 13 anos, dos 5 aos 18, ou seja, depois ele gasta durante 30 ou 40 anos pagando R$ 2.500 para o cara ficar preso. Porque ele comete o crime e vai ficar no sistema. E nós vamos bancar ele no sistema há 30, 40 anos. Você entendeu? Então, lógico, é uma conta que não fecha. Entendi. Né? É uma conta que não fecha. E às vezes a política não consegue enxergar isso. Né? A política não consegue enxergar isso, porque assim, o preso tem a história da dignidade da pessoa humana. Todo mundo tem, ele também tem. Né? Então, uma das perguntas que você me fez lá, existe uma forma de... Há uma violação ao seu direito de liberdade? A partir do momento que ele cometeu um crime, ele não tem mais esse direito. A partir do momento que ele está no sistema, ele já não tem mais esse direito. Quando ele perde a liberdade dele, ele não perde a dignidade. Não estou dizendo isso, ninguém perde. Né? Ele tem que ser tratado de acordo com a lei, com todos os direitos que a lei diz. Mas ele perde esse direito à liberdade da vigilância, como por exemplo, né? De saber quem que vai visitá-lo, qual que é a carta que ele encaminha. Por exemplo, correspondência. Toda correspondência do preso é aberta, que sai e que entra. E se você olhar a lei, não poderia, mas a lei faz vedados as condições legais. No caso do preso, né? Em São Paulo, prenderam o advogado do PCC, que era mediante carta, mandava matar os outros, o advogado levava a carta. O advogado está preso. Ele que levava a carta, encaminhando a morte da pessoa, era um intermediário. Então, assim, perfil. Quando fala assim, o presídio, a cadeia é a escola do crime. Não é pós-graduação na escola. Pós-graduação. E eu falo para você, neném, deu um cheque sem fundo. Estelionato. Professor, ninguém é preso desse país por estelionato. Eu também acho, mas vamos porque você deu azar, foi preso. Passou um cheque sem fundo aí, os caras foram atrás de você, ou fez um pix errado aí,
Tá, meteu uma bronca aí, alugou um sítio que não deveria alugar e foi preso no estelionato. Ok. Aí você cai no presídio. Você é um cara, não é violento, nunca foi, não cometeu um crime violento. Só que você cai na cela, o cara olha e fala assim, você, hein? Nós vamos conversar. Você não vai deixar o cara conversar com você. Não vai deixar. E se você não conseguir se sujeitar, o dia que você sair dali, você é um outro cara. Você ficou 1 ano naquele submissão ali, com ou sem violência, mas é um mundo violento. Aí você sai, dá uma fechada no trânsito, aí o cara sai lá com um porrete na mão, fala, você quer? Vem cá, vou te mostrar para você o que você... Você é outro cara, tem outro cara. Né? Isso nós estamos falando e hoje tem um agravante muito grande, né, que são as organizações criminosas. Você é captado lá, falou, você é radialista, você tem comunicação, você tem contato com as crianças, você trabalha num colégio, você está na rádio, ó, chega aqui, ó, vamos correr junto aqui, tem uma parada para você aí, quanto você ganha lá? Então, um negócio... Então, isso o cara, entendeu? Você fez errado, você está preso por um check-in? Não, meu amigo, você tem que meter bronca na internet agora, faz esses informação aí, WhatsApp, o dinheiro é esse, né? Você, entendeu? E o Estado não preocupa com isso. O Estado não tem essa preocupação. Né? O Estado não tem essa preocupação. O Estado é engessado por uma série de situações pessoais, individuais, de pensamento da chefia, né? Da legislação. Né? Okay. Você vai me falar do presídio ser monitorado por uma empresa particular, como acontece em muitos países. Isso que eu ia perguntar para ti, se essa privatização dos presídios, porque eu vejo que em alguns lugares foi até uma solução, né, essa tentativa. O Estado do Maranhão tentou fazer isso, né? Mas lá é público-privado, né? É, público-privado. Só que assim, deu ruim, né? Deu muito ruim, na verdade, né? Lá atrás, nos Estados Unidos isso é muito comum. Até que você tem filmes e séries. Exato, tal, né? E passa uma coisa muito interessante disso. A questão é o seguinte, você tem que imaginar que é uma empresa. Primeiro, uma discussão antiga, que eu também era contrário, mas mudei minha ideia, que o Estado não pode abrir mão de fazer o ius puniente, o direito de punir do Estado. Você não pode denegar isso para alguém. Entendi, terceirizar privada, isso. Terceirizar, mas não é isso. Então, isso já tá superado. Também concordo que não é. Porque vai ter supervisão, vai ter alguém do Estado ali, um superintendente que vai acompanhar, tal. Só que você tem que imaginar que é uma empresa. Tem uma expressão que eu uso, que eu falo assim, filho feio não tem pai. Cada um deveria tomar conta dos seus filhos. Né? Por exemplo, presídio, tem em Pouso Alegre. Então, cara, Cambuí não tem, vem para Pouso Alegre. Borda não tem, vem para Pouso Alegre. Congoel não tem, vem para Pouso Alegre. Não sei quem, Cachoeira não tem, vem para Pouso Alegre. Gente, cada um tem que tomar conta da tua comarca. Você tem comarca, você tem juiz, você teria que ter o teu presídio ali. Porque a pena, neném, ela serve para servir de exemplo. Que eu digo o cara passar e olhar, por que o neném está preso? Está preso porque ele fez um negócio lá não podia ter feito na escola, por isso que ele está preso. Fala, então não pode fazer. Agora, se eu prendo você no Rio Grande do Sul, fala, e esse cara preso? Ele fala, não sei, lá de Minas. Fez alguma coisa em Minas. Eu não sei o que é, não. A pena serve como exemplo. A pena serve para você não cometer novamente o crime. A punição serve para isso. Então, quando você deixa uma empresa privada tomar conta, eu tenho um pouco do medo. Por quê? Porque ela é uma empresa, ela vive do lucro. Por exemplo, eu já tive rebelião aqui. Queimaram todos os colchões que a gente tinha recebido naquela semana. Demorou 5 anos para receber os colchões novos. Queimaram tudo. Se é uma empresa privada, eu garanto para você que no contrato vai estar dizendo o seguinte, se eles quebrarem tudo, o Estado repõe, ou vai ter lá o que chama de fato príncipe, vai alterar o valor do contrato, esse mês não é 2.500 por preso, passa a ser 3.500, porque tem que repor os colchões, tem que repor o prédio, tem que repor... Isso o Estado não acontece. Né? Então, eu tenho um pouco de medo, você vê algumas histórias de outros países, que eles fazem o quê? Reduzem gastos. Reduzem gastos. Entendi. Vai trazer a precariedade do mesmo jeito. O prato feito aquele prato feito bonito. Sim. Hoje o prato feito está barato, mas você vê que o prato feito diminuiu. Diminuiu, exatamente. Quer dizer, o preso vai ter 3, 4 refeições por dia, mas não vai ser a mesma refeição que inicialmente ele teria. Que o Estado também não dá, não estou falando que dá. Mas eu tenho umas preocupações com isso. Acho que se for público-privada, pode melhorar. Né? Mas a grande verdade é que a gente não tem, a sociedade não tem esse pensamento para... Tá? E uma coisa que eu aprendi depois de ser diretor do presídio,
Eu já tinha 10 anos de delegado já. Tem muita gente inocente presa. Muita gente inocente. Isso também eu ia te perguntar sobre isso. Aquilo que a gente vê na novela, olha, não fui eu. Todo mundo fala isso. Tem cara que não fez e está ali. O sistema errou. A polícia errou, a justiça errou. E o Brasil erra muito. Você me perguntar da pena de morte, se é a favor, eu sou contra. Porque olha que coisa interessante. Nos Estados Unidos, somente a polícia é concursada. O promotor não é concursado e o juiz não é concursado. São nomeados. Sim, são nomeados, Certo? Só a polícia é concursada, só a polícia tem academia. Né? No Brasil, todos são concursados. Isso. O sistema jurídico nosso, de contenção, é concursado. Mas nós somos um dos países que mais erramos no mundo. Mais erramos no mundo. Que loucura, mesmo sendo concursado. Né? Por falhas, né? de todo grau. Então, eu tenho medo. Tenho medo disso. É um erro sistemático, né? Estrutural, vamos dizer assim, né? Entra tudo. Porque, por exemplo, uma vez eu vi uma reportagem, eu achei interessante, foi um sociólogo que fez uma análise na seguinte lógica. Ele abordou o seguinte: se eu pegar a estatística, a cada 10 pessoas que cometem crimes, 8 são negros. Então, dentro de uma estatística, quando eu vou treinar os policiais, existe uma propensão, e se eu fizesse uma aposta, 8 para 10. Então, é provável que ele seja um criminoso. Então, em cima dessa lógica, pode ser que a exceção, né, vire regra, e aí o que acaba acontecendo? Tudo bem que a estatística tende a isso, mas pode ter 2 inocentes ali naquele momento do ato, né? É que o direito tem uma teoria chamada teoria da rotulação. O que é a teoria da rotulação? Vamos imaginar que você é professor. Sim. Aí você tem 50 alunos. Sumiu um celular. Vamos imaginar que os seus alunos sejam adolescentes. Okay. Sendo criança, não adolescente. Você pode chamar a PM. Se a PM resolver fazer a revista ali, ela pode. Vai ser constrangedor, vai ser ruim para a escola. Vai ser tudo, mas ela pode. Né? Pode estar com arma, pode estar. Aí, se o policial que chegar lá tiver a ideia, assim, tem 50, Talvez o exemplo não encaixe muito bem. Assim, vamos puxar os antecedentes. Menor não tem antecedentes, vamos pôr que tivesse. Sim. Aí eu olhava assim, o Joãozinho já tem um furto. Meu amigo, o Joãozinho entra no outro canto da sala, o celular furtou aqui. Mas você pode ter certeza que ele vai falar assim, Joãozinho, separa o Joãozinho. Já separa ele, exatamente. Pronto. Essa é a teoria da rotulação. Então, muitas das vezes, isso que você falou, da cor da pele, do local onde mora, né? Isso, infelizmente, existe o pré-conceito. Né? Esse preconceito ele é enraizado, né? E ele está na polícia também. Perfeito. Né? No próprio policial, às vezes, o policial é da mesma cor, o policial mora no mesmo bairro, mas ele tem o preconceito por... Né? Você imagina que você está em Itajubá, você encontra alguém lá, e você mora onde? Em tal lugar. Você fala, aquele lugar. Ou fala, não, eu moro no centro, eu moro no Doutor Lisboa. Você fala, então né? Isso é um preconceito. Exatamente, é a rotulação mesmo, né? Você não pode esquecer que o policial também faz parte da sociedade. Exatamente. E, inclusive, né, cara, se você for analisar em termos salariais, eu estava vendo que o reajuste está em 41% que não foi dado a eles. Quer dizer, desculpa, eu estou falando do estado de Minas Gerais. Sim. Né? Mas eu fico pensando a seguinte coisa. Eu sei disso, pessoalmente. Exatamente, E aí eu fico pensando na seguinte coisa. Eu falei, poxa, bicho, a gente teve aí, o reajuste de vocês está a 41%, já não foi feito, se não me engano, desde 2016, né, parece? 3% agora. Isso, irrisório. A inflação comendo, você entendeu? Então, quer dizer, o poder de compra desse policial, o poder aquisitivo dele está diminuindo. Ele tem... a gente vive uma outra situação muito complicada, porque, assim, o ideal seria um policial a cada 500 pessoas. Tem, cara, o Minas Gerais é um a cada 50 mil, para 47 mil, né? Tal. Cara, então, quer dizer, a polícia, na verdade, tem que fazer mágica, né? Porque eu até costumo falar assim que a polícia militar, a PM nossa, ela tem uma cama de casal e tem um colchão e tem um cobertor de solteiro para conseguir cobrir aquela cama. Sim. E aí, bicho, é a famosa mágica da coisa, né? Porque fala, por que a polícia não está nos bairros? Por que a polícia tal? Meu irmão, não tem estrutura, não tem gente, contingente para isso, né? E outra coisa, quando você fala da corrupção, você fala assim, nossa, o policial lá, o fiscal, o fiscal da prefeitura, ou fiscal, sei lá de onde, o cara caiu por causa de R$500. Você fala que só R$500 faz diferença para ele.
Esse é o problema. Porque se ele ganhasse bem, ele não ia aceitar os 500 reais. Exatamente. Se tivesse um bom salário. Por que no judiciário tem pouco? Presta atenção, corrupção tem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Sim. Né? Eu não consigo te apontar um lugar que não tenha. Né? Lógico que a gente não... Né? Mas assim, em off eu te falo, tem tal lugar, conheço tal caso, conheço tal... Então tem. Mas por que diminui nos altos salários? Porque o cara não vai... Né? Ele não mora no mesmo bairro, ele não tem contato, né? Ele consegue viver dignamente, consegue dar uma estrutura para a família, ele consegue ter uma estrutura, né? Ele consegue estar descansado, ter um emprego só, né? Trabalhar poucas horas, produzir. Né? Até ter a sua própria segurança, né? Tudo isso. Então, como é que você vai prender o cara é teu vizinho? Você precisa voltar. O que acontece nas grandes cidades? O policial ele vai a paisano, o policial militar, ele não usa farda, né? Ele põe a farda no serviço. Ele tem que esconder, ele lava a roupa, tem que esconder, não põe no varal, porque se o vizinho vê que ele é policial, souber que ele é policial, ferrou a família. Né? Então, é a história do professor. Nós dois somos professores, né? Não estou dizendo no meu caso, mas assim, a gente sabe, genericamente falando, o professor ele ganha muito mal no país por tipo de atividade que ele exerce, que é a coisa mais importante que tem. Né? Doutor, agora uma outra pergunta que eu ia fazer para ti, porque agora recentemente nós tivemos ali aquela medida do STF em relação à questão das 40 gramas de maconha, né? Não mudou nada. E tal, assim. A vida continua. É porque, assim, na verdade, desculpa a minha ignorância, assim, eu não entendi direito o que eles queriam. Não sei se eles queriam provocar uma mudança. O que acontece? Porque, por exemplo, quando você pega a lei de tóxico, ela fala lá no artigo 28 da 11.343, fala lá, o juiz para definir se é tráfico ou é porte, que portar que é crime, usar droga não é crime, porque não tem um verbo. Direito trabalha com verbo. Subtrair é retirar. Se não tem subtrair, se foi você que me entregou, não foi eu que retirei. Né? Então, usar a droga não é crime, não tem o verbo usar, não tem o núcleo lá, são 18 verbos, mas tem o portar. E você não tem como usar sem portar. Correto. Certo? Então, você é punido pelo porte. Pelo porte, por adquirir, por ter consigo, trazer consigo, que tem diferença. Né? Expor à venda, vender, tem diferença. Eu estou expondo os copos, não estou vendendo os copos. Só para você olhar, você não vai comprar. Isso é expor, não é vender. Né? Tanto é que, por exemplo, em termos de veículo, de adulteração de chassi, está lá. Montar, remontar, desmontar, remontar. Você chega lá, o mecânico fala assim, não estou desmontando, estou remontando. Como é que você prova que ele está desmontando? Tá. Aí tem o verbo remontar. Entendi. Quando a lei de tóxico fala isso, quando ela fala o juiz, ele está falando no processo. Quando ele fala na prisão, é o delegado. E eu vou chegar à conclusão se você está traficando ou está só aportando. Dentre as várias circunstâncias, local, antecedentes, tudo isso, tem a quantidade. Só que a gente peca muito por isso. Por quê? Você falou, abordou o cidadão lá em tal lugar que a gente sabe que é um local de boca de fumo. Você pode ser o usuário, mas quem que te vendeu? Fulano. Vender é tráfico. Aí não interessa a quantidade. Aí o que acontece? O presídio está lotado, isso é verdade, de muitas pessoas que não são traficantes, são usuários. Você trabalha a semana inteira, chega sexta-feira hoje, né, vai para o boteco, toma cerveja, você gosta de maconha. Aí você vai lá e compra 30 gramas de maconha. Aí fica doido, a polícia te aborda, acha tudo isso, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Uma vez eu vi uma reportagem até da galera zoando, que 40 gramas, dá para fazer bastante o cara fumar o mês inteiro e tava tranquilo. Dá para fazer uns 50 cigarrinhos, dependendo do tamanho. Exatamente, Aí quando a polícia pega você com tudo isso, acha que você é traficante, você não é. Você é só um usuário. Aí se chegar como tráfico, o delegado entender como tráfico, se a justiça... Aí entra na história da justiça, às vezes preguiçosa, ou o procedimento. De onde que ele é? Tal lugar. Quais antecedentes? Já caiu por tráfico. Então, tráfico. Porque a primeira vez já caiu como tráfico. Então, o que o Supremo fez? Ele está tentando falar que quando você tiver com essa quantidade, dificilmente você seria traficante, você seria usuário. Só que ele não tirou o crime, continua sendo crime. Porque se você imaginar a quantidade, a gente está brincando das balancinhas, né? O policial vai andar com uma balancinha. Aí é 40, ô negão, deu sorte, em 39, 41, tá ferrado. Não tem lógica. Né? Não tem lógica. É igual a menoridade, é o ECA.
Menor de 18, ele é inimputável, ele consegue entender. E eu dou aula de ECA também, Estatuto da Criança. Aí eu brinco o seguinte, nós fazemos aniversário no primeiro minuto do dia que a gente nasceu. É a teoria que o direito brasileiro aceita. Porque tem aquela história, né? Você nasceu que horário? Nasceu de 5 da tarde. Aí no dia que você faz 18 anos, você é preso pela polícia de manhã. Você vai encontrar alguém e fala assim, não, mas ele não completou 18 anos, não. Porque aquela palhaçada de aniversário que a gente vem em restaurante, né? Vamos esperar, para aí. 11 agora, parabéns. Não existe isso em direito penal. Eu faço aniversário no primeiro minuto do dia que eu nasci. São 3 teorias. Ou é no primeiro minuto, ou é no exato momento que você nasceu, 5 da tarde, então tem que esperar 5 da tarde, se for de manhã você não é maior, ou no primeiro minuto do dia seguinte. O direito brasileiro aceita a primeira teoria. Eu faço aniversário no primeiro minuto do dia que eu nasci. Certo? Então, aí o que acontece? Hoje é... 2 de agosto. 2. Vamos falar que você faz aniversário dia 3. Faz aniversário dia 3. Né? Aí você fala para o papai, hoje eu tenho 17 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas. Eu quero levar minha namorada no Costela. Teu pai fala, não, filho meu menor não dirige, não aceito. Eu sou ranzinza. Aí você fica esperando. Quando é meia-noite, um fala, papai, agora eu já tenho 18 anos, agora você pode ir. O que mudou? Não mudou nada em 2 minutos. Existe uma fada madrinha que aparece com uma vara de condão, eu te dou responsabilidade, vergonha na cara, não sei o quê. Não tem, meu amigo. Você é o mesmo neném de 2 minutos atrás, só que você já tem 18 anos. Exatamente, então, cara. Essa condição que o direito penal fala que o menor é inimputável, ele não consegue entender o que ele está fazendo, é uma questão discutível, mas é uma questão legal. Então, não tem o que fazer. Perfeito. Teu aniversário é dia 3. Aí você faz uma festa na tua casa hoje, convida os colegas para lá, fazer uma festa 10 da noite. Quando dá 11h40, é o exemplo que eu dou na minha aula, você convida aquela coleguinha tudo para estudar medicina legal no andar de cima. Você sobe com a menina para o quarto. Passa alguns minutos, aí é o tempo do crime que a gente não sabe, a menina carpa, morreu. Ela morreu antes da meia-noite ou depois da meia-noite? Porque se ela morreu antes da meia-noite, você responde pelo ECA. Vai ficar internado no máximo 3 anos, até os 21, no máximo. Se ela morreu depois da meia-noite, você é maior, para pegar 40 anos de prisão. Aí vem um laudo falar assim, ela morreu antes da meia-noite ou depois da meia-noite. Se ela morreu 11h59, você é menor, o procedimento é esse. Se você matou ela meia-noite 1, você pode pegar 40 anos de prisão. Não acredito, cara, que coisa louca. Valadares, que é famosa por estar metade nos Estados Unidos, metade em Minas, tem um caso lá que um menor de 17 anos e tanto, com mais 2 caras, mataram um taxista. Mataram o taxista, o que ele fez? Pegou o dinheiro, a mãe já estava nos Estados Unidos, voou para os Estados Unidos, fugiu. Não foi preso. Com 17 anos e pouco. Os 2 pegaram 20 e tantos anos de cadeia, que eram maiores. Ele voltou faltando 2 dias para ele completar 21 anos. Ele tinha 20 anos, 11 meses e 28 dias, faltava 2 dias. Quando ele passou pela imigração, falou, tem mandado de custódia, porque menor é custódia, menor é apreendido, não é preso. Mesmo com 21 anos, porque o ECA pode ser cumprido até 21. Aí ele foi apreendido, ficou 48 horas preso, apreendido. O juiz liberou ele. A imprensa queria matar o juiz, que absurdo. Cumpriu a lei diz que ele tem que ser liberado aos 21. Ele foi liberado aos 21. O colega pegou 20 e tantos anos, ele pegou 2 dias. Cara, que loucura, velho, que coisa... É muita teoria. Não. Se você cometer até 18, você pode responder até 21, porque senão, olha para você ver, se ele comete, vamos voltar na história da menina, se você mata a menina às 11h40 da noite, não dá tempo do Estado te processar em 20 minutos, porque depois fala assim, agora eu já sou maior, eu cometi quando era menor, não vale mais. Então, é que a gente fala de ser extratemporal, o artigo 5º. Então, o Estado tem 3 anos ainda para te processar, mas é o máximo 21. Que loucura, cara. Em São Paulo, ano passado, um cara estava trabalhando lá de balconista no supermercado. Chegou um moleque, deu 3 tiros, matou ele, sentou, pôs a arma no chão e esperou a PM. Aí a PM chegou, foi o que aconteceu? Esse cara matou meu pai quando eu tinha 5 anos de idade. Ficou preso uns anos. Agora eu vou fazer aniversário amanhã, eu matei ele hoje. Ia fazer 18 anos no outro dia. Ou seja, esse cara vai ficar lá na Fundação Casa no máximo até 21, se ficar. Se ele mata o cara no outro dia, ele podia pegar 30 anos.
Entendi, cara. E olha para você ver, tem alta consciência, conhecimento legislativo do que fazer exatamente, né? Quer dizer, fala aqui para mim, ele tem consciência do que está fazendo exatamente, né, cara? Aí está a história da escola do crime, ele já passou pela Fundação Casa por um ato infracional menor. Aham. Já estudou, já sabe estudou. o que é. Tudo. Hoje, as organizações criminosas fazem isso, vocês sabem? Eles recrutam pessoas para fazer concurso. Sabiam disso? As organizações recrutam alunos de direito para fazer concurso. Para trabalhar para eles. Caraca, velho. Isso daí tem... É porque quando a gente lê... Eu sou nerdola, né? De nerd, assim. Tem uns gibis do Rei do Crime, que é um dos inimigos do Demolidor, nas histórias ali, né? Da Marvel. E aí, o que acontece? O Rei do Crime, ele fala que ele é o grande causador da paz em Nova York. Porque como ele domina todos os outros criminosos, ele fala que, ele no discurso dele como rei do crime, ele fala que o crime organizado é quem vai organizar, na verdade, a paz na sociedade. E aí, olha que loucura, cara. E ele começa a colocar moleque para estudar, para fazer os concursos, para virar policial, delegado, juiz, e aí ele tem um... Você precisa corromper mais, né? Exatamente, ele controla o sistema, cara. Está cheio. Né? Está cheio, a gente sabe disso. Eu já aprendi cara que ligou para o gabinete e falou assim, sou eu, estou preso em Pouso Alegre, se vira aí. Eu nunca vi um alvará de soltura chegar tão rápido na minha mão como aquilo lá. Eu não tinha terminado o fragante, chegou o alvará de soltura. Não dá para acreditar isso, sabe? Em direito, você contar isso, você fala não faz que sentido. Não faz sentido. Uma coisa você fala assim, o cara fez uma cirurgia no Samuel Libânio no centro cirúrgico. Não, mas o cara não terminou medicina ainda, como é que ele fez sozinho? Não, mas esse fez, e fez. É isso. O Estado não sabia porque ele estava preso, chegou ao alvará de soltura. Aí o juiz me falou assim, eu liguei e falei, doutor, o que é isso? Ele falou assim, eu vi a ordem veio de cima. Eu do tribunal, passaram por cima de mim, eu não posso fazer nada. Está resolvido. Está resolvido. Que isso, então, cara. assim, você falou da favela, né? Na favela, a segurança que tem hoje do motoqueiro, não poder fazer barulho, né? Não poder ter furto e roubo na favela, porque eles não querem polícia ali, né? Que aquele negócio flui sem polícia, sem... manter a segurança. Exatamente. Né? Agora, é a última pergunta, viu, Tair? Cara, que legal esse papo, cara. Pelo amor de Deus. Falei, Lagatão. Nossa, cara, puta aprendizado aqui. Mas uma coisa que eu ia perguntar para ti, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso com o presidente Bill Clinton, recentemente eu falo ali, acho que 2010, 2012, eles montaram um grupo de estudo para analisar a questão dos usuários de entorpecentes. E eles chegaram a uma conclusão baseado dentro de 2 países, foi da Alemanha e de mais um país europeu que eu não me recordo agora, mas ele, se não me engano, a Áustria e Alemanha, que encaram pessoas que são usuários de droga como dependentes químicos, e isso não é uma questão criminal, penal. Mas a lei nossa já faz isso. Isso é uma questão de saúde. A lei já faz isso. A nossa lei já faz isso. A 11.353 já faz isso. Tanto é que no título dela já fala de tratamento para pessoas que são dependentes. Já fala. A lei antiga não, a lei nova fala isso. Tanto é que ele não é submetido à pena. O cara não fica preso, não tem privação de liberdade. A pena que ele sofre hoje é de tratamento. É o que está estabelecido na lei. Já é assim. Okay. A grande questão, e envolve voltando à questão do Supremo, é que às vezes esse usuário ele é tratado como traficante. Entendi, cara. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí ele vai preso, mas ele é apenas um usuário. Aí toda vez que ele for preso novamente, ele vai ter os antecedentes de traficante. Quer dizer, aí entra a teoria da rotulação. Novamente. Continua sendo traficante. E, por exemplo, se houvesse essa descriminalização da maconha, né, como tem aí grupos Mas que lutam... Você sabe o que aconteceu na Holanda? Por isso, o que acontece na Holanda até hoje? Não. A Holanda não está dando conta de tantas pessoas doentes por causa do uso liberado da droga, de mortes e tudo. Eu não estou falando para você que eu sou contra, não. Não, mas saiu do descontrole, né? Saiu do descontrole. O Uruguai também teve problemas, né? Não, mas presta atenção, o Uruguai, essa história de ser liberado lá, são poucos pontos, e olha o tamanho do Uruguai. O Uruguai é o tamanho do Rio Grande do Sul. Paizinho. Aí fica fácil você controlar. Agora você imagina, lá não tem 30 pontos autorizados no país todo, mais a capital. Agora você imagina o Brasil com 8.511.000 quilômetros quadrados. Não tem fiscalização.
Quando você fala da saidinha do preso, volta a mesma história. Na execução penal, ó, a questão de administração. Na execução penal, não tem a palavra polícia. Por que não tem a palavra polícia? Porque quem prende não deve tomar conta. A administração, quem compra não paga, né? Quem compra não deve ser a pessoa que paga, né? Você compra, ele paga, porque vai fiscalizar o que você comprou, você pagou o preço justo, se é isso mesmo. Se você compra, você paga, fica fácil. Quem prende não pode tomar conta. Imaginou, ser preso numa cela, eu passando na frente todo dia aí, na tua frente, cansei de ver, gospe, xinga, ameaça, vou matar, vou entrar na tua casa, vou estuprar tua irmã, eu já aconteceu isso comigo, né? Já aconteceu isso comigo. Né? De preso, assim, vou matar tua família. Né? O cara do PCC falou para mim quando era diretor. Sim. Né? Então, é verdade que o PCC, assim, tá vindo para Pouso Alegre? Eu vi uns boatos, assim, tipo... Oi? Ah, tá. é a capital. Ah, sim. Em Minas Gerais, é. Então eles estão vindo mesmo para cá. Muito próximo, né? Entendi. Hoje o cara assalta, na minha época, nós tivemos um assalto em lotérica, inclusive morreu o Paixão e depois... Eu lembro. Morreu 2, né? Cara, morreu você Paixão acredita e que Gabriel. moleque, cara, eu era Morreu moleque. comigo no meu plantão, hein? Nós tivemos Nossa, serviço cara. na noite. Olha que loucura. Eu tava na Rua da Maçonaria, que é passando o Beco do Crime. E o Paixão tava dentro ali. de um carro que era um Uno branco. Eu vi ele passando, assim, dentro do carro já, o povo desesperado Um correndo. pouquinho antes do beco. Isso, cara. Eu tava da ali. lojinha. Você acredita? Eu Ele vi viu o cara ele, de um lado, mas não viu o menor do outro. Quem matou ele foi que o pegou menor. por trás, né? Tava Tal. do outro lado. E justo no Beco do Crime, que ali já aconteceu um crime em 1955. Nós tiramos plantão aquela noite e eu estava saindo para viajar, porque era véspera de feriado, se não me engano. E quando mataram ele, nós prendemos, eu e o Pradinho, nós que prendemos o cara. Que loucura, cara. Então... Mas isso é um emaranhado de situações e é muito difícil. É verdade, a segurança pública é uma coisa, né, envolve muitas mãos, né, envolve muitas mãos, envolve educação deve voltar. Né? Se a criança está no período integral, ele está na escola, tá, né? Se ele está em casa, a mãe está trabalhando, o moleque não para em casa, ele vai para a rua, ele junto com outro moleque. Aí a gente sabe como é que é moleque, a gente já foi moleque, sabe o que o moleque faz. Né? Então, a vida acaba ensinando ele coisas que às vezes ele não deveria aprender, eu deveria aprender de outra forma. Uma pergunta que eu ia fazer agora de cunho pessoal mesmo, Altair. Você que trabalhou essa vida toda ali, né? Eu vejo que muitas pessoas acabam sendo afetadas assim, no sentido de depressão, tristeza, talvez porque você trabalha em um lugar que parece que está enxugando gelo, ou trabalha em um lugar que às vezes assim, tipo, talvez o futuro seja distópico e não utópico, né? E assim, tipo, como que você lida com isso, cara? Pessoalmente falando, assim, tipo... Cara, uma vez eu prendi um cara num plantão de sábado à noite. Aí saí de manhã e fui na feira. Chegou na feira, eu dei de cara com o cara. Aí entrei em desespero, liguei na delegacia. O cara fugiu. Eu falei, não, doutor, já está de alvará. Eu saí do plantão 8h30 da manhã, no domingo, prender de madrugada, do sábado a domingo. Né? Aí fui em casa, tomei um banho, descansei. Não era antes do almoço, que eu estava na feira comprando as coisas para o almoço. E o cara na barraca, falei, caramba, o cara fugiu. Peguei o celular, liguei, falei, seu plantão, o cara que eu prendi essa noite, o cara fugiu. Eu falei, não, doutor, chegou o alvará dele, está na rua. Que isso, cara. Né? Então, assim, eu tinha tanta atividade, dava aula em 2 faculdades, fazia mestrado lá no Federal, e delegacia minha ajudada, eu trabalhava tanto que eu não tinha muito tempo para isso. Eu não parava para pensar muito, dormia muito pouco, às vezes trabalhava 24, 36 horas sem dormir, porque saía da aula, voltava, dava aula em Extrema, vinha de Extrema, aí dormia pouco, dava aula aqui, ia para a delegacia, voltava para Extrema, dava aula em Extrema. Né? Fiz isso durante alguns anos. Então, mas assim, se você parar para pensar, e aí vem o perfil. O perfil do servidor hoje é um perfil diferente do servidor de 20, 30 anos atrás. Não falando mal, mas é um perfil diferente. Então, você trabalha com comunicação. Há 30 anos atrás, o cara da comunicação, opa, não tem um carro para ir lá para a Univas. Você fala assim, vão de ônibus, pega as coisas e vão no ônibus, não tem problema não. Hoje o cara, não, chama o Uber, senão não vou. Exatamente. Não vou. Que isso, cara. Então o perfil mudou. Né? Você trouxe preso sozinho. Hoje o policial, não vou não. Então temos 3, senão eu não vou. Que loucura, hein, cara? Então isso muda.
né? Assim, a gente corria mais risco, o que a gente fazia era loucura. Você chamar os colegas, os delegados antigos aí, a gente contar as nossas histórias, a gente conta nos podcasts da faculdade de vez em quando lá. É umas coisas assim, malucas. Você vê o que eu te falei, 5 pessoas tomando conta de 350. E eu já cheguei a entrar na cadeia de madrugada com um preso, com cela estourada no corredor, eu e mais um, sozinho. Né? E tinha 50 caras. E se os caras vêm para cima? Tá eu ia matar 2, 3, 4, 5. Primeiro que eu ia fazer companhia com eles depois de um tempo, que ninguém ia aceitar o que eu fiz, né? Porque a sociedade tem isso. Exatamente. Ela te cobra segurança, mas não... Né? Só para a gente encaminhar, assim, eu conto uma história que eu tinha um detetive aqui, um ótimo detetive que está na Tox em Belo Horizonte, e ele fazia direito, era meu aluno. E como ele morava na delegacia, aquela ali na Silvestre Ferraz, no comecinho, né, perto do Boticário ali, ele vinha a pé para a faculdade. Nem sei se ele tinha carro, acho que nem tinha, vinha a pé. Aí um belo dia, depois da aula, 10h30, estava voltando para a delegacia, para dormir, porque ele morava dentro da delegacia, num cômodo que tinha lá, a pé. Quando chegou na comendadora ali, no meio da comendadora ali, onde é a sorveteria, a Ice Bom, mais ou menos era por ali, Sim. ouviu uma mulher gritando, pedindo socorro, 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 socorro. Aí um daqueles apartamentinhos lá, viu o cara espancando a mulher na escada. Ele não teve dúvida, foi lá, catou o cara, algemou o cara, arrastou o cara a pé para a delegacia. Ele quase foi mandado embora, porque deu corregedoria, e a mulher ficou a favor do marido, contra ele, dizendo, ele prendeu o meu marido, foi violento com o meu marido, ele quase foi expulso da polícia, né? Porque ele fez isso, né? Nem era obrigação, mas se viu na obrigação da mulher pedindo socorro, ela sendo espancada, toda ensanguentada, do cara quebrou o nariz dela, tudo, né? No final, ela foi lá depor contra ele. Então, cara, essa história, então tudo isso faz você repensar muitas coisas, né? Repensar muitas coisas. Então, é uma coisa que eu sempre falava, assim, a gente tem que trabalhar com inteligência. Inteligência em todos os sentidos. Né? Não pode ter excesso. De vez em quando você acaba cometendo algum excesso em prol da sociedade, mas você tem que saber que a sociedade não é mãe, ela é madrasta. Né? E isso, às vezes, inibe todo mundo. Entendi. Inibe todo mundo. Inibe a justiça, inibe... às vezes... as pessoas são ameaçadas, né? Você vê que... Como diria o Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite, para mudar isso daqui ainda vai levar muitos anos. É uma questão cultural. Sim. É uma questão cultural. Né? Enquanto a gente não melhorar a nossa educação, as nossas gerações... Para ser professor de história, o Brasil é muito novo. Sim. Né? É muito novo, o Brasil de 1500. A gente é um bebê ainda. Aí você vai em Londres, você pega o parlamento em Londres, vê quando que o parlamento estava acontecendo. Quando o Brasil foi descoberto, você tinha o parlamento há 800 anos. Exatamente. Quer dizer, a gente está passando por transformações daqui 2, 3, 4, 5 gerações, talvez a gente tomara, que a gente melhora, né? Sim. Melhora. A minha geração, se jogar papel na rua. Hoje, se eu fizer isso, meu moleque fica uma onça comigo. Fala, pai, você está jogando papel de bala na rua, não pode. Ele tem essa consciência. Eu não tive essa consciência. Muito legal, cara. Então, assim, em termos de cultura, você tem que, né, respeitar e entender que a Constituição ela é pluralista, você tem que respeitar todo mundo, mas falta muito ainda, porque mesmo que você queira respeitar todo mundo também tem que se respeitar, e às vezes isso não acontece. Né? Não acontece. Legal, essa história de algumas questões prioritárias, de alguns grupos que são prioritários, as minorias. Tá, mas todo mundo tem que se respeitar. É ida e volta. Mútuo, né? Às vezes é só ida. Exato. Né? Pô, você está me olhando estranho, é bullying que você está fazendo, você também está, você não me aceitou, você, né? Exato. Mas isso é cultural, isso, né? Então a gente tem que respeitar. Tudo parte do respeito. Você não me perguntou, achei que você me perguntar, você teve medo? Tive medo, muitas vezes, fui ameaçado de morte várias vezes. Mas e aí, o que você fazia? Eu me fazia ser respeitado, não temido. Ok. Né? Porque quando eu falava assim, vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não interessa o que eu vou fazer. Né? Então, eu brinco muito na faculdade. Às vezes a mulher ia lá e fala, doutor, o senhor não dá um susto no meu marido? Eu falo, minha filha, eu sou policial, não sou fantasma. Não dou susto em ninguém. Não dou susto. Eu sou policial. Maravilhoso. Se eu intimar o teu marido e ele não vier, eu vou lá buscar ele. Mas para isso eu tenho que ter uma base legal para intimar. Então você faz ocorrência, conta o que aconteceu. Quando você vem me pedir para dar um susto nele, eu chego lá e falo assim, mas você está aqui por causa do quê? Cadê a ocorrência? Que crime que eu cometi? Eu vou falar o quê?
Agora, se você registra, tem um procedimento, eu intimo, ele desobedece, aí minha vida, você pode ter certeza que eu vou arrastar ele para cá. Né? Então, não dou susto, não sou fantasma. Então, é muito isso, você tem que ser respeitado. Né? Que é igual o cachorro, né? Assim, se ele perdeu o medo, você ameaça. Uma hora ele vê que você não vem, ele vem. Exatamente. Mas isso é difícil, então... Aprendizado no decorrer da... E com tudo, né? Mesmo dentro da própria instituição, dentro de tudo que você faz. Ô, professor, cara, obrigado de coração por esse papo, cara. Foi um puta do ensinamento, cara. Estou à disposição, foi se muito quiser marcar legal. um outro dia, achar um outro tema. Não, nossa, a gente tem vários temas, na verdade, para conversar e tal, mas deixa eu te amolar de pouquinho em pouquinho para não desgastar. Só precisa me falar com antecedência e tal, porque às vezes, mesmo estando aposentado, minha vida é bem corrida hoje ainda. Maravilha. Tem muita coisa de faculdade e tal, eu tenho outros projetos, eu escrevo artigos, né? Escrevo bastante coisa, produzo bastante coisa, eu vou pensando assim, e vou... Você é meio imperativo no sentido positivo da palavra. É aquela história, né? Você não consegue parar, né? Exatamente. Aqui, quando você serviu, começou em 80? Não, aqui eu servi na Polícia ou no Exército? No Exército, 88 a 94. Da Polícia, de 94 para cá. Ah, tá. Não, eu falo assim, então você não pegou o Fernando da Gata? Não, era moleque. Você era moleque, né? Tal. Você lembra da história, mas não pegou o Fernando da Gata e tal. Que também é uma outra lenda da cidade, né? Essa coisa toda do Fernando da Gata. Até que o velório dele foi na cadeia, né? Exatamente. Fala que lotou, né? Eu tinha 14 anos, eu fui lá ver até. Ah, você foi e tudo? Fui. Nossa, que doido. A história toda eu conheço. Mas eu trabalhei nos outros casos todos aqui, de Pouso Alegre. Aí. Podia contar uns casos no próximo podcast, né? Contar uns casos aí. Do diretor do hospital, eu trabalhei, dos taxistas. Ah, do Osmani. Você que prendeu ele? Eu, Carlos Você sabe dessa história, cara? Osmani Ramos. Osmani Ramos, né? Era um dos caras mais caçados, assim. Ele era top 1 da lista. Isso, tal. Foi, cara. Foi aqui em Pouso Alegre que acharam o cara, né? Foi no teu plantão? Que da hora, cara. Tem muitas coisas. Do próprio diretor do hospital, que morreu, Marcos Campanella. Pegou todos esses casos. Todos esses casos aí. Nossa, cara, você só pegou bucha. Muitos casos. Tá certo. Muito tempo. Muito obrigado, viu, cara? Estou à disposição, só marcar. Sim, senhor. Galera que acompanhou esse Nenemcast, vida longa e próspera. Até o próximo Nenemcast. Certo, Lagatão?